Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre se é possível escrever um artigo científico em inglês, tendo um inglês intermediário ou então não sendo totalmente fluente em inglês. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente pensar sobre esse assunto, porque não tem uma resposta categórica, objetiva. Depende um pouco da pessoa que quer escrever o artigo e não é fluente ainda. Se você não é fluente em inglês e quer escrever um artigo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem dicas muito interessantes e muito importantes para quem está no meio acadêmico e precisa escrever artigos em inglês. Bom, nesse vídeo aqui eu vou começar então falando sobre o nível de inglês. Se você não é fluente, você precisa ter algum conhecimento de inglês, se não um grande conhecimento, né? Acho que no mínimo nível intermediário você precisa ter. O que você precisa saber para escrever um artigo em inglês? Primeira coisa, você precisa saber construir frases, né? Você precisa saber o básico da frase, sujeito, verbo, complemento. Você precisa saber unir frases, né? Formar frases complexas. E aqui essa união pode ser por meio da pontuação ou por meio de conjunções, que são aquelas palavras que unem frases, né? E você precisa saber conectar essas ideias de forma coerente, de forma clara. Não adianta saber formar uma frase simples aqui, outra simples aqui, e querer, por exemplo, juntar as duas com uma ideia de oposição. Por exemplo, tal coisa aconteceu, mas outra coisa aconteceu. Aí você tem uma relação de oposição, né? Mas vamos supor que você não quer falar oposição, você quer falar consequência. Então, tal coisa aconteceu, logo tal coisa aconteceu. Se você não sabe qual é essa conjunção que você vai usar, se você vai usar however, therefore, thus, so, essas conjunções em inglês, você pode acabar criando uma relação errada entre as duas frases e aí o sentido vai ficar todo bagunçado. Então, se você não sabe ainda usar essas conjunções ou não sabe bem expressar a ideia que tem na sua cabeça na escrita de forma precisa, então você precisa estudar um pouco mais para poder escrever um artigo. Então, para escrever, você tem que ter um nível de inglês intermediário que inclua saber formar as frases completas, coerentes, unir essas ideias e conhecer um vocabulário suficiente para você escrever. Então, a maior parte dos verbos que são comumente usados na escrita científica, por exemplo, state, carry out, perform, são verbos que aparecem bastante. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, verbos comuns na escrita científica em inglês, comentem aqui embaixo que eu preparo alguma coisa para vocês. E vocês precisam também conseguir conectar as ideias, como eu disse, né? Para expressar claramente o que vocês querem dizer. E aqui vocês podem também usar uma ferramenta para ajudá-los, né? Por exemplo, o Grammarly ou o próprio corretor de textos do Word. Ele pode ajudar em alguns pontos a corrigir questões assim mais pontuais de gramática em inglês. Outro ponto importante aqui, mais uma vez, com relação ao seu contato com o idioma, né? Quão fácil é para você o inglês? E quanto tempo você tem disponível para estudar? Por que essa pergunta é importante? Porque tem pessoas que têm mais dificuldade com o inglês e tá tudo bem. É normal algumas pessoas terem mais dificuldades com alguma coisa do que com outra, e tem gente que tem muita dificuldade com o inglês. Se você tem muita dificuldade com o inglês, você vai precisar estudar muito mais. Se você tem mais facilidade, você já vai conseguir escrever um artigo sem precisar estudar tanto. Vocês entendem o que eu tô falando, gente? Não é que não precisa estudar, é que a quantidade de tempo e de esforço que você tem que investir é proporcional à sua facilidade ou dificuldade com o idioma. Vou dar um exemplo para vocês, não é exatamente de estudo, mas eu já fiz dança de salão um tempo. E tinha um menino que ele não tinha ritmo, não tinha ritmo. Então ele ficava fora do ritmo o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu ficava, gente, esse menino não tem condição, porque não dava para dançar com ele, porque ele ficava fora do ritmo.
Só que ele era muito dedicado, muito, ele queria muito aprender aquilo. Então, ele estava em todos os bailes, em todas as práticas, em todas as aulas. E um dia, alguns meses depois que eu tinha conhecido ele, eu fui dançar com ele e ele tinha aprendido o ritmo, mas ele precisou de muito tempo, muito mais tempo do que outras pessoas que já pegavam o ritmo rápido. Então, a mesma coisa que com o inglês. Eu tenho dificuldade com o idioma, então você tem que estudar muito mais. E aí você vai conseguir escrever um artigo, mesmo sem ser totalmente fluente. Agora, você tendo dificuldade ou não, é importante continuar estudando inglês, gente. O inglês precisa ser, o português também, viu? Precisa ser um assunto de estudo sempre, porque a gente usa essa ferramenta, né, o idioma, para comunicar a pesquisa. Então, isso precisa estar dentro das nossas habilidades, a gente precisa estudar sempre, até porque a língua, né, é viva, qualquer língua é viva, ela vai se moldando ao movimento dos falantes. Então as coisas vão mudando, a gente precisa ir estudando, se adaptando. Terceiro ponto, dominar a terminologia. E o que é terminologia aqui? São os termos técnicos, né? Para escrever um artigo científico, você vai usar termos técnicos, não tem como não usar. Pode ser que eles sejam mais ou menos técnicos, dependendo da sua área e dependendo do seu público, né? Se você está escrevendo para um público mais geral, então você vai usar menos termos técnicos. Se você está escrevendo para um público mais específico, você pode usar mais termos técnicos que aquele público vai te entender tranquilamente. Mas aí, para você escrever o artigo, você precisa conhecer os termos técnicos em inglês. Se você já conhece muitos, provavelmente a escrita desse artigo vai ficar mais fácil. Se você não conhece, aí você precisa começar a ler mais artigos da sua área, identificar quais são os termos técnicos da sua área e, se possível, ir formando um glossário pessoal, por exemplo, no Excel. Coloca lá a palavra em português, palavra em inglês, e à medida que você for lendo outros artigos, você vai alimentando e você vai aprendendo quais são os termos técnicos mais comuns na sua área em inglês. E outra forma também de aprender a terminologia em inglês é fazer buscas no Google. E aí eu posso falar com bastante propriedade sobre isso, porque eu sou tradutora e a maior parte das minhas pesquisas eu faço no Google, principalmente no Google Scholar, né, que é o Google que reúne textos acadêmicos. Então, a gente na faculdade, né, eu fiz faculdade de tradução, a gente aprende várias técnicas, né, vários caminhos para buscar tradução de termos. E é uma habilidade assim muito importante para quem está sempre traduzindo, revisando ou usando uma terminologia técnica em outro idioma. Se vocês acharem interessante, posso também fazer um vídeo sobre isso, sobre buscar termos técnicos na internet, né, e conseguir traduzir os termos de forma correta e precisa. Quarto ponto: conhecimento das características da escrita científica em inglês. Esse ponto a gente fala sempre aqui no canal, lá no nosso Instagram, nos nossos cursos, porque existe uma diferença entre escrever ciência em português e escrever ciência em inglês. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui para vocês falando sobre isso de uma forma mais introdutória, porque essas diferenças importam e podem gerar um texto mais aportuguesado ou mais fluente em inglês. Então, em que pontos, principalmente, a gente tem diferenças, né? A escrita científica em inglês, ela é muito mais objetiva, muito mais direta, porque o inglês tem ferramentas próprias para isso. Em português, a gente costuma usar mais palavras do que o necessário, a gente usa bastante voz passiva, e enquanto em inglês a gente usa mais voz ativa. Então, a gente tem algumas diferenças que vão deixar o seu artigo em inglês mais fluente, se você conhecê-las. Então, é importante estudar a escrita científica em inglês como uma habilidade que você vai adquirir, e não só em inglês. O problema é que esse conhecimento, né, de escrita científica em inglês não aparece muito em cursos regulares de inglês. Então, se você está num cursinho, ou se você está fazendo, sei lá, Duolingo, ou um curso de inglês com um professor particular,
pode ser que você não esteja estudando isso a fundo, né, escrita científica. E é sabendo disso que a gente desenvolveu o nosso curso de escrita científica em inglês, que é o IPS, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco mais dele. E por isso também que vamos realizar um curso gratuito sobre escrita científica em inglês, que é o curso intensivo de escrita científica e publicação em inglês, que vai acontecer no dia 22 de janeiro. A gente já está com as inscrições abertas, vou deixar aqui embaixo o link para vocês se inscreverem. E vai ser um curso totalmente gratuito para quem se interessa sobre esse tema e precisa desenvolver melhor a escrita científica de artigos em inglês. As inscrições vão ficar abertas até o final da semana e espero que vocês consigam participar junto com a gente. Então, invistam em conhecer um pouco mais sobre a escrita científica em inglês. E por último, o ponto pedir um auxílio de um revisor, né? Como uma forma de ajudar vocês a ter um artigo em inglês sem precisar ser totalmente fluente no idioma. E aqui o auxílio é de um revisor profissional, tá, gente? Não é o colega de pesquisa, não é o orientador, não é um gringo que você conheceu, é um revisor profissional que não só tem um excelente domínio do inglês, como entende de escrita científica. Né? Não basta vocês saberem escrita científica em inglês, esse revisor tem que saber também. Porque se vocês deixarem passar coisas, né, problemas e tal, esse revisor vai conseguir corrigir. É importante também que esse revisor conheça o processo de publicação de artigos, conheça o meio acadêmico, porque ele vai saber quais são as demandas, né? Quais as características desse texto, o que inclusive você pode mexer para deixar o texto mais coerente. Então, às vezes, ele vai sugerir mudanças de parágrafo, de lugar, ou então falar, essa ideia está confusa, e aí você explica direito o que você quer dizer e ele vai e ajusta. Então, é muito importante, se você não é fluente em inglês, quer escrever um artigo, que você procure um revisor profissional. E nós, na UNA Assessoria Linguística, fazemos esse trabalho, né, de auxiliar outros pesquisadores e podemos ajudar vocês com a revisão ou mesmo a tradução, se vocês preferirem, de artigos científicos. O link para fazer um orçamento, conhecer o nosso site, tá aqui embaixo também, tá bom? Bom, e esses foram os 5 pontos que eu quis trazer para vocês para mostrar que é possível escrever um artigo em inglês sem ser fluente, mas depende dessas condições que eu apontei para vocês. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês já tentaram escrever um artigo em inglês ou não, como que foi essa experiência e se vocês são fluentes ou não, para a gente ver, trocar experiências aqui sobre essa habilidade tão importante na pesquisa acadêmica, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e espero vocês no nosso curso no dia 22. Até mais!